E aí, pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos lá começar aqui a resolver algumas questões de direito administrativo da Consulplan. Vamos trocar uma ideia, vamos resolver aqui uma pancada de questões e fazer uma bela de uma revisão e consolidar e fixar o conhecimento em direito administrativo. Vamos aqui começar, né? Vamos aqui para a estrutura da primeira questão. Deixa eu só diminuir a minha tela aqui. Vejam só a questão que nós temos. Princípios são uma espécie de norma jurídica importantes ao direito para o entendimento de seus ramos, especialmente no direito administrativo, que não possui a codificação. A Constituição Federal explicita alguns princípios neste ramo, trazendo as normas infraconstitucionais vários outros. Diante do exposto, assinala a alternativa que não indica princípios do direito administrativo trazidos expressamente pelo texto constitucional. Aqui a estrutura de princípios da administração pública, do regime jurídico administrativo, o que é relevante vocês compreenderem que os princípios eles são norma jurídica, ou seja, eles não são apenas valores que devem ser perseguidos, mas ele tem dentro dele um conjunto de norma jurídica. Quer dizer que você pode exigir que um direito seu seja executado em decorrência da visualização do encaixe dele em um determinado princípio, como por exemplo a vedação do nepotismo, que está na impessoalidade, na moralidade e também na eficiência. Então, aqui você vê o princípio trazendo consequências jurídicas. Quando você olha para algo que só tem valor, ele não consegue ser caracterizado como uma norma jurídica. A norma jurídica é ela que cria direito e cria obrigações. Então, os princípios, eles são uma categoria de norma jurídica. Eu explico isso para vocês porque na teoria geral do direito, o início foi de entendimento que os princípios eles teriam carga apenas valorativa, uma carga apenas de interpretação, eles não teriam incidência jurídica como norma jurídica, porque somente a lei poderia ser dessa maneira. Sendo que com uma evolução da estrutura do direito constitucional, principalmente o que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, percebeu-se que a regra, estava sendo insuficiente para a proteção dos direitos humanos. Então era necessário aqui colocar uma carga mais forte aos princípios, e foi nesse momento que os princípios eles foram transformados em norma jurídica. Então essa primeira parte, princípios são uma espécie de norma jurídica, decorre dessa necessidade, dessa compreensão. Eles são importantes em cada ramo do direito porque eles são a base, o alicerce, o fundamento. E aqui a preocupação é de normas e princípios expressos. Normas e princípios expressos nós temos legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, esses princípios, que são os princípios caracterizados como princípios expressos da administração pública, são esses 5, por enquanto, porque tem uma PEC tramitando no Congresso que vai aumentar mais 8, vai ficar um total de 13. Então, mas por hora, os expressamente previstos na Constituição são esses 5. Tem outros princípios que eles são princípios chamados de princípios implícitos, que você deduz ele da Constituição, mas você não consegue ler ele. No artigo 37, você tem legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Mas você não consegue identificar supremacia do interesse público, você não consegue identificar indisponibilidade do interesse público. Então, aqui, veja só, alternativa A, eficiência e publicidade. Eficiência, ok. Publicidade, também. Então, são dois princípios expressos. Razoabilidade e ampla defesa. Aqui, a razoabilidade, ela não está expressamente. A ampla defesa está lá nos direitos fundamentais. Autotutela e proporcionalidade. Esses dois eles não estão expressamente previstos na Constituição, são princípios implícitos. E aí você tem a alternativa correta, que é a alternativa C. Legalidade está previsto na estrutura da nossa Constituição e também está previsto como direito fundamental. Então nós temos aqui a alternativa correta, a alternativa C,
porque nós estamos procurando aqueles princípios que não se encontram dentro do texto constitucional de maneira expressa, ou seja, de modo que você consiga ler. Lembrando, você tem dois princípios implícitos muito densos e muito básicos, que é a supremacia do interesse público sobre o particular e a indisponibilidade do interesse público, além de tantos outros, como a autotutela, como a proporcionalidade, são estruturas de princípios implícitos. Então, essa estrutura que eu estou aqui ensinando para vocês, ela aborda duas espécies de princípios, os expressos que estão escritos e os implícitos que você deduz eles. Você vai deduzir eles da estrutura da Constituição. O que é importante aqui você consignar e deixar em letras garrafais no material de vocês é que não existe hierarquia entre princípios expressos e princípios implícitos. Não existe hierarquia. Então, questão número 1, alternativa C, alternativa correta.